Podemos ter como definição de pessoas interessantes aquelas que são capazes de conquistar as pessoas à sua volta. Essas pessoas sabem se expressar, entendem coisas que poucos sabem, estão dispostas a ajudar os outros, possuem uma alta inteligência emocional e é agradável passar um tempo com elas. Se você quer aprender a ser mais interessante e a cativar os outros, você não precisa se tornar um especialista em várias coisas, ou se gabar de algo que você não é. Em vez disso, basta seguir as 10 dicas que serão passadas nesse vídeo. A primeira dica é: se interesse pelos outros. De maneira curta e simples, para ser interessante, você antes deve se interessar pelos outros. A maneira mais eficaz e fácil de conquistar amigos e influenciar pessoas é mostrar mais interesse em ouvi-las e compreendê-las do que em impressioná-las. As pessoas gostam de falar sobre si próprias. Acreditamos que exibir publicamente nossos sucessos nos torna interessantes. Basta você entrar em alguma rede social que você verá pessoas compartilhando suas conquistas e a vida incrível que elas possuem. Embora isso funcione nas redes sociais, esse tipo de atitude geralmente não dá bons resultados nas relações sociais de pessoa para pessoa, ou seja, na vida real. Ao fazer perguntas a alguém e levá-la ao diálogo, você se tornará uma pessoa muito mais interessante do que se você não parar de falar sobre sua emocionante vida de projetos, viagens e realizações. Quanto mais você se interessa por outra pessoa, mais empatia e interesse ela terá em você. Portanto, a maneira número 1 de se iniciar bem uma interação social é simplesmente ouvir. Preste atenção, mostre interesse e acompanhe a conversa. As pessoas vão se sentir mais à vontade estando em sua presença e vão querer saber mais sobre você. As pessoas gostam e se cercam daquelas pessoas que as fazem se sentir especiais. Pequenos detalhes, como saber o nome da pessoa com quem você está falando, seus gostos e interesses, já ajudam você na sua busca de como ser mais interessante. Desde o início de uma conversa, identifique quais tópicos seu interlocutor gosta. Assim você saberá como mantê-lo cativado. Desenvolva novas habilidades. O desenvolvimento de novas habilidades, como tocar um instrumento, praticar algum esporte, aprender a cozinhar, a desenhar ou aprender um novo idioma, são maneiras interessantes de criar histórias para se conectar com outras pessoas. Essas habilidades o tornarão ainda mais interessante, pois as pessoas que as descobrirem verão em você uma fonte de soluções e inspiração. Desenvolva uma paixão em sua vida. Encontrar o propósito de sua vida e desenvolver uma paixão é uma das maneiras mais eficazes de cativar as pessoas ao seu redor. No momento em que você encontra e desenvolve sua paixão e a transforma em um hábito, você se diferencia das demais pessoas. Uma paixão que se torna um hábito não apenas se torna uma atividade agradável de se fazer, mas você também terá um assunto para abordar de forma muito mais aprofundada com aqueles que compartilham da mesma paixão que a sua. Evite as conversas clichês ou superficiais. Você não aprenderá a ser mais interessante se falar sobre assuntos superficiais, como falar sobre o clima. E embora falar sobre o clima seja um assunto fácil para puxar conversa com quem você não conhece, isso não agrega valor a quem está ouvindo. Uma estratégia que você pode aplicar para expandir a sua rede de contatos é usar o tema do clima para identificar possíveis gostos do seu interlocutor e, a partir daí, introduzir novas ideias e tópicos na conversa. Algo que lhe ajudará a evitar as conversas superficiais é o hábito da leitura, pois ela fornece uma grande fonte de conhecimentos que poderemos abordar posteriormente em uma conversa. A cultura geral e específica fornecida pela leitura permitirá que você encontre muitos outros tópicos em comum com o gosto de seus interlocutores e, portanto, poderá ter conversas muito mais interessantes para todos. É claro que devemos levar em consideração os gostos e as paixões das pessoas com quem conversamos, pois para nós o que pode ser um tema interessante, para outros pode ser um tema muito chato. Ajude outras pessoas. Para ser uma pessoa mais interessante, você deve estar disposto a ajudar os outros, seja em pequenas atitudes como ajudar um idoso a atravessar a rua, ou manter a porta do elevador aberta para que alguém possa entrar, ou em atividades que demandam um pouco mais de esforço, como ajudar alguém da sua escola em alguma matéria que você é bom, ou ajudar alguém de seu trabalho a resolver algum problema que não é de sua responsabilidade, mas que você é capaz de resolver. Esses tipos de atitudes fazem com que outras pessoas o reconheçam e lembrem de você. Algo extremamente útil para criar relacionamentos futuros, cativar os outros e, consequentemente, ser uma pessoa mais interessante. Aprenda a contar histórias.
Aprender a contar as suas histórias e experiências é tão importante quanto vivê-las. Ou seja, a maneira de contar alguma coisa é tão importante quanto ter alguma coisa para contar. As pessoas ao seu redor não ficarão interessadas em saber sobre sua viagem a um país exótico se você não consegue contar essa sua experiência de forma empolgante, ou até mesmo se você não consegue escolher o que de fato é relevante a ser contado. Quando você estiver contando para alguém alguma história que você vivenciou, tente sempre transmitir em suas palavras as emoções que você sentiu nessa experiência. Até mesmo falando de um assunto qualquer, tente transmitir aquilo que você de fato sente sobre o tema abordado. Um bom conselho para ser um bom contador de histórias é não contar as coisas como elas vêm em sua mente. Muitas vezes, as ideias que fazem sentido em nossa mente e que nos parecem muito boas, quando as dizemos, não as expressamos com a mesma clareza e elas acabam não soando tão bem quanto pensávamos. Antes de contar alguma coisa, é aconselhável refletir um pouco e encontrar a melhor maneira de criar a história. Para ser mais interessante, seja você mesmo. Ser autêntico, por mais estranho que seja, é a melhor receita para ser interessante. Não há outra pessoa neste planeta que seja igual a você, que tenha vivenciado seus mesmos problemas, momentos e experiências. Você é único em sua concepção e em como analisa a vida. Aprender a se comportar e ser honesto com seus princípios e crenças é essencial para ter sucesso na vida. Você não deve fingir ser outra pessoa para ser uma pessoa mais interessante, ou fingir comportamentos para agradar os outros. Confie em suas habilidades e no que você é capaz. Esta dica não é sobre vangloriar-se de suas habilidades, nem sobre elevar o seu ego, mas sim em reconhecer que você tem pontos fortes e confia em si mesmo, e que ambos são fundamentais para alcançar seus objetivos. Se você não trabalha com sua autoestima, não celebra suas conquistas e não acredita nas coisas que pode alcançar, ninguém mais fará isso por você. Você precisa acreditar e investir em si mesmo para que os outros também possam fazer o mesmo. Viva novas experiências. Fazer coisas novas e ter novas experiências é muito importante, não apenas para aprender a ser mais interessante, mas para a sua vida em geral. Ter histórias para contar, sejam elas recentes ou não, facilita bastante a interação entre as pessoas. Quando você expande seus limites e os quebra, quando faz coisas diferentes de sua rotina diária, explora novas cidades, regiões e países, você estará criando uma versão melhor de si mesmo e criando a capacidade de agregar mais valor aos outros. Se você quer ser interessante, deve fazer coisas diferentes. Seja curioso. Ser curioso, imaginar o porquê das coisas e explorar tudo ao seu redor é uma ótima maneira de ser mais interessante. Manter uma mentalidade curiosa nos ajuda a entender o mundo de diferentes perspectivas e a não se apegar apenas a uma opinião. É importante também que você se esforce para aprender um pouco sobre vários assuntos diferentes, como futebol, política, culinária, arte, etc. Ter conhecimento e experiência em coisas diferentes será útil para cativar diferentes tipos de pessoas. No entanto, é importante que você aprenda coisas que atraem a sua atenção e que lhe tornam uma pessoa melhor. Portanto, siga essas 10 dicas para cativar os outros, construir bons relacionamentos e aumentar seu capital social. Lembre-se de que todos queremos aprender a ser mais interessantes, mas apenas alguns transformam esse objetivo em hábitos diários.